A paz do Senhor a todos, Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero José Márcio. Estamos aqui mais uma vez, meus amados irmãos, para nós então darmos continuidade no estudo que nós estamos fazendo. Este é o terceiro estudo da série do Calendário da Profecia, de autoria do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória. E nós temos já passado pelo assunto da vinda de Jesus em suas duas fases, sendo a primeira fase desta segunda vinda de Jesus o arrebatamento da igreja, o rapto, a levada da igreja embora, que é uma fase bem distinta da segunda fase, que é a sua vinda em glória. Nós também passamos pela distinção das duas fases, estudamos que a primeira fase, o arrebatamento da igreja, ela é bem distinta da sua segunda fase, que é a sua vinda em glória, o seu aparecimento em glória, para então tratar com as nações, com Israel, e para o julgamento das nações. E hoje nós vamos aqui meditar um pouco, vamos estudar sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é um evento que ele acontece logo depois que a igreja é arrebatada e é seguida pelas bodas do Cordeiro. E para nós iniciarmos este estudo aqui, nós queremos, antes da leitura da palavra de Deus, elevar a nossa voz em oração e falarmos com o nosso Deus e Pai Celestial. Maravilhoso Deus e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado e eterno Filho, nós oramos a Ti, ó Deus, neste momento, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor meu Deus, nos abençoar neste estudo, iluminar, esclarecer o nosso entendimento, ó Pai, acerca da Sua palavra. Abençoe, Senhor, os nossos amados ouvintes, aqueles que irão, Senhor, ouvir este estudo, que eles possam, Senhor, também ser enriquecidos, Senhor, através deste estudo, Senhor, e serem abençoados. Pai Santo, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos então iniciar este estudo lendo duas porções da palavra de Deus. Nós queremos tomar primeiro, como base para este estudo, em 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo de número 5, o versículo de número 10. E depois nós, então, vamos ler Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler ali alguns versículos. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10, diz assim: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora nós vamos ler em Apocalipse, capítulo de número 19. Vamos tomar aqui o versículo de número 7, que nos diz assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Amém. Então, meus amados irmãos, nós encontramos aqui estas duas passagens, uma relacionada ao Tribunal de Cristo e a outra sobre as bodas do Cordeiro. E nós vamos iniciar então
estudando sobre as bodas do Cordeiro, ou melhor, sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um evento que acontece logo depois que a igreja é arrebatada, a igreja é raptada. Então essa igreja sendo levada embora, juntamente com os mortos que primeiro ressuscitam antes do arrebatamento dos vivos, a igreja sobe para o tribunal de Cristo. Muitos tomam esta passagem do tribunal de Cristo e incluem como sendo um julgamento para se avaliar pecados e colocam ali perca de salvação e também aqueles que vão ali ganhar salvação, vão passar pelo juízo. Esse julgamento de 2 de Coríntios 5:10, você encontra também em Romanos 14, versículo 10. Você pode encontrar também, falando-se deste assunto em 1 de Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11, quando Paulo diz assim, que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. E ele diz, sobre este fundamento não se pode formar um fundamento de ouro, pedras preciosas, feno, palha, enfim. Então ali ele está se referindo, é uma alusão ao tribunal de Cristo. E nós vamos aqui, na continuação do nosso estudo sobre o calendário da profecia, estamos usando o calendário da profecia porque ele vai por ordem dos acontecimentos e vai nos explicando detalhadamente cada evento e como sucede cada evento. E aqui no Tribunal de Cristo, iniciando, eu quero começar lendo aqui na página 29, que trata do assunto do Tribunal de Cristo, diz assim: o crente foi julgado como pecador em Cristo. Isto teve lugar no passado, no drama do Calvário. O crente foi julgado como filho durante sua vida. Agora o crente será julgado como servo, isto é, quanto ao serviço prestado a Deus. Este fato terá lugar nos céus, no lugar chamado Tribunal de Cristo. Então nós vemos que os filhos de Deus, durante toda a sua vida, eles são julgados como filho durante a sua vida, durante a sua peregrinação, mas agora, já no Tribunal de Cristo, ele vai ser julgado, avaliado como servo. Isto é, quanto ao serviço prestado. Por isso, no texto que nós lemos, a Bíblia nos diz assim, que todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É de acordo com o trabalho prestado. É de acordo com aquilo que você fez para o Senhor aqui nesta vida. Este fato terá lugar nos céus, no lugar chamado Tribunal de Cristo. Então a igreja, após ela ser arrebatada, ela irá para os céus. Os mortos ressuscitam, a igreja é transladada e levada para os céus. E lá terá lugar o Tribunal de Cristo. E nós vamos ver o que acontecerá nesse tribunal. Será que nesse tribunal, ali será um tribunal de juízo para se avaliar pecados? Como no caso do trono branco em Apocalipse, lá no final do Apocalipse, onde fala do juízo final? Não. Este tribunal é totalmente diferente daquele. Lá é um julgamento. Aqui é um tribunal do cristão. Muitos confundem a passagem da Santa Ceia, quando o apóstolo Paulo, lá em 1 de Coríntios 11, eu creio que deve ser o versículo 30 ou 31, que ele diz assim, que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então muitos pensam que o julgamento do crente é na Santa Ceia, dizendo que a Santa Ceia é um tribunal, é o tribunal da igreja. Não.
De fato, a Santa Ceia, o ato da Santa Ceia, ele é um tribunal, onde nós nos julgamos a nós mesmos. Mas ele não é o tribunal da igreja no sentido coletivo. Ali é um auto-julgamento, é um julgamento individual. Cada um julgue-se a si mesmo, disse Paulo. Então, no ato da ceia, eu, você, nós vamos nos julgar a nós mesmos, avaliar a nossa vida. Então, nós vamos ali fazer um auto-julgamento. Agora, o tribunal de Cristo, ele é diferente. Ele é o julgamento, é um tribunal para a igreja, para o corpo coletivo da igreja do Senhor. O leitor deverá examinar aqui as seguintes referências bíblicas. Lucas 14:14, você pode ler na sua Bíblia. Romanos 14:12, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 15. Também o capítulo 4, versículo 5 de 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que foi a leitura que nós fizemos. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, 1 João 4, 17 e Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, aonde Jesus diz assim: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Por estas passagens bíblicas, você examinando e depois, eu não vou ler aqui estas passagens para não tomar muito tempo, mas no decorrer do estudo você entenderá o que se refere a estas passagens e você pode examinar na sua Bíblia depois. Em Apocalipse 22, versículo 12, Jesus disse assim: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão é recompensa. Então, quando ele vier, ele dará a recompensa no tribunal de Cristo. Ele vem, leva a igreja para então galardoá-la ali no tribunal de Cristo. O máximo que poderá acontecer no tribunal de Cristo, se a pessoa não receber o seu galardão, é ele perder galardão ou não receber galardão nenhum. Pois o tribunal de Cristo não é para se avaliar pecados, para se decidir quem entra na vida eterna e quem não entra. É um tribunal totalmente diferente do juízo final do trono branco. O espaço de que dispomos é reduzido para transcrever todas as referências bíblicas. Então, diz aqui o autor, pastor Antônio Gilberto, que existem muitas outras referências ao tribunal de Cristo. Mas ele nos deu aqui somente estas, que é o suficiente para este estudo. O julgamento da igreja terá lugar entre o seu arrebatamento e a revelação de Jesus em glória com os seus santos. Ele é o cumprimento da parábola dos talentos. Mateus 25, versículos 14 a 19. E está baseado em 3 aspectos da vida do cristão. Então veja que aqui é nos dito assim, que o julgamento da igreja, ela terá lugar entre o seu arrebatamento e a revelação de Jesus em glória, que é a sua volta visível, que todo olho verá, a segunda fase da sua vinda depois dos 7 anos da tribulação. Existe um espaço entre as duas fases de 7 anos. E entre essas duas fases terá lugar o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E ele diz aqui que esse julgamento é o cumprimento da parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 19. Você pode ler ali esta passagem em sua Bíblia. Será um julgamento do trabalho do cristão feito para Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 8, 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Não se trata de julgamento dos pecados do crente. Está vendo? Então, este julgamento, ele não se trata do julgamento de pecados do crente. Você irá ali, nós iremos ali, a igreja comparecerá ali
para ela ser recompensada pelo seu trabalho, por aquilo que ela fez para o Senhor enquanto ela esteve aqui na terra. Por isso nós temos que, no máximo que nós podemos, amados irmãos, nos esforçar para evangelizar, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos pensam que pregar o Evangelho é algo que a pessoa tem de se gloriar. Eu sou um pregador. Meu irmão, pregar o Evangelho é uma obrigação do cristão. Jesus disse em 1 Coríntios 9,16, ou melhor, Paulo disse em 1 Coríntios 9,16, porque se eu prego o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me foi imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então você que aceitou a Jesus, você que conheceu a verdade, que um dia o Evangelho chegou até você, você tem por obrigação de anunciar o Evangelho. Eu estou aqui, eu não tenho de que me gloriar, irmãos, de estar aqui pregando, anunciando, fazendo este estudo. É uma obrigação como um servo de Deus, como um cristão, de anunciar, de repartir com os demais aquilo que o Senhor um dia me deu, que foi o direito da vida eterna. Então, nós temos que trabalhar para o Senhor. Se dedique ao Senhor, faça o seu melhor, evangelize, trabalhe na casa do Senhor, fazendo com amor a obra de Deus, e você será recompensado. Não, nossos pecados já foram julgados em Cristo. Então veja, o tribunal de Cristo, ele não é para avaliar pecados. Por quê? Porque os nossos pecados, eles já foram julgados em Cristo pela misericórdia e graça de Deus. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então veja, que nós não vamos passar pelo juízo de julgamento lá no trono branco. O cristão já foi julgado, os seus pecados já foram julgados por Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 33, 2 Coríntios 5 e 21, Gálatas 3 e 13, passagens que nos mostram que os nossos pecados já foram julgados em Cristo, pela misericórdia e graça de Deus. Também não é julgamento quanto ao nosso destino eterno. O tribunal de Cristo também, meus irmãos, ele não é um julgamento quanto ao destino do cristão, quanto ao destino da nossa vida. Se nós vamos adentrar a vida eterna, ou se a pessoa perderá o direito da vida eterna e então será condenado. Não é este o caso do tribunal de Cristo. Não, nossa salvação não depende daquilo que fazemos para Deus, mas da obra redentora de Jesus, que Jesus consumou uma vez para sempre por nós, lá na cruz. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Então veja, que a nossa salvação ela não depende daquilo que fizemos para Deus. Então não é aquilo que você faz, não é aquilo que eu faço. A nossa salvação não depende de obras. A nossa salvação ela é pela graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo escreve assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não é salvo pelo que você faz, porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, ou porque nós nos esforçamos. Não é isto. A nossa salvação não depende disto, mas é unicamente pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim:
porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então quem traz a salvação, quem trouxe a salvação é Cristo, é Jesus o nosso Salvador. O julgamento das nossas obras perante o tribunal de Cristo mostrará como administraremos aqui nossos bens, dons, dádivas, nossa vida, energias, dotes, talentos, enfim, tudo o que de Deus recebemos. Como remidos por seu sangue, fomos por ele comprados. E desde então, não somos mais nossos. Não temos mais direito de fazer o que quisermos com a nossa vida e tudo o que temos. Então veja, o julgamento das nossas obras perante o tribunal de Cristo mostrará como administramos aqui os nossos bens. Ou melhor, aquilo que o Senhor confiou a você lá no tribunal de Cristo vai ser mostrado isto, de acordo com o galardão que você vai receber, de acordo com a sua recompensa. Então se esforce pelo reino de Deus, trabalhe pelo reino de Deus. Procure levar o evangelho aos demais, aqueles que estão aí no mundo, perdidos, sem o conhecimento da verdade, que não têm ainda o pleno conhecimento do evangelho de Jesus Cristo. Conforme Jesus deixou claro em Mateus 20, versículos 1 a 16, será um julgamento mais de qualidade do trabalho feito do que quantidade. Então veja que aqui nos diz assim no calendário da profecia, que conforme Jesus deixou claro em Mateus 20, do versículo 1 ao 16, será um julgamento mais de qualidade do trabalho feito do que da quantidade. Então, ali no tribunal de Cristo, o que vai ser avaliado é a qualidade do seu trabalho. Não é a quantidade de trabalho que você fez para o Senhor. Mas é se você fez com amor, se você fez com dedicação, se você se esforçou, se você estudou a Bíblia com desejo, com amor, com dedicação, ou se fez com preguiça, com má vontade, se você pregou o Evangelho com amor e dedicação, com amor às almas, para trazê-las para o reino de Deus, ou se você foi apenas por ir. Então, em Mateus 20, do 1 ao 16, Jesus deixa bem claro que o julgamento é mais da qualidade do trabalho feito do que da quantidade. Então analise isto, meu irmão. Analise isto, minha irmã. Ali encontraremos pessoas que trabalharam o dia todo e receberam o mesmo salário de quem trabalhou apenas 1 hora. Veja que Jesus enviou ali trabalhadores. E aquele que foi ali pela manhã, quando chegou na hora do acerto do pagamento, aquele que foi por último, que trabalhou somente 1 hora, ele recebeu o mesmo valor daquele que trabalhou o dia todo e enfrentou o calor do dia, o sol escaldante. A recompensa foi o mesmo. Por quê? Porque aquele que trabalhou ali somente 1 hora, a dedicação dele foi a mesma daquele que trabalhou todo o dia. E Jesus disse assim: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, meu irmão, se dedique na obra de Deus. Trabalhe para Deus com amor e carinho. Faça com zelo a obra de Deus. Certamente você será bem recompensado. Segundo, será um julgamento da conduta do cristão. Cada crente será julgado nesse particular. Trata-se do procedimento de cada crente por meio do corpo. Bom ou mau procedimento, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, 2 Coríntios 5:10.
Portanto, temperança em tudo é coisa de grande valor e importância na vida de qualquer cristão. Então veja bem, será um julgamento da conduta do cristão. Cada crente será julgado nesse particular. Trata-se do procedimento de cada crente por meio do corpo. Então a Bíblia diz assim, em 1 de Coríntios, capítulo 3, se você ler ali o versículo 16, 17, diz assim que nós somos templo de Deus e do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ali chega a dizer assim, Paulo chega a dizer assim, que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, meu amado irmão, nós como morada de Deus, como templo de Deus, nós temos que conservar este templo em santidade. Temos que nos apartar da iniquidade, nos apartar do pecado. Temos que glorificar a Deus em nosso corpo. Se você ler a palavra de Deus, eu creio que deve ser em 1 de Coríntios, eu quero ler aqui uma passagem para você, no capítulo de número 6 e o versículo de número 19 e 20, se não for 1 de Coríntios, é 2 de Coríntios. É 1 Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo de número 6, eu quero ler o versículo 19 e o 20 com você, onde nos diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, você não pertence a você. Eu não pertenço a mim. O meu corpo, o meu espírito, ele pertence a Deus. Somos templo e morada do Espírito Santo. Então, conservemos este corpo em santidade, apartando-nos das obras da carne, que nos fala lá em Gálatas, capítulo 5, apartemo-nos de tudo aquilo, irmãos, que pode conduzir a nossa vida ao pecado. Cuide bem do seu corpo. Cuidar do templo de Deus não é somente também no sentido de se apartar do pecado. Zele bem do seu corpo, não prejudique o seu corpo, não coma alimentos que prejudiquem o seu corpo. Porque se você estiver prejudicando o seu corpo ingerindo alguma coisa, seja alimento, qualquer coisa que você ingerir no seu corpo, que esteja prejudicando o seu corpo, você está prejudicando o templo de Deus. Você está prejudicando a morada de Deus. Aqui diz que glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Este corpo não pertence a você. Ele é de Deus. Cuide dele, zele dele. Porque se a Bíblia não falasse também concernente a nós cuidarmos no sentido de cuidar bem deste corpo, no sentido físico, de alimentá-lo bem, de dormir bem, que sentido teria então a Bíblia lá em Atos dizer que nós temos que se abster do sangue, que nós temos que se abster do que é sacrificado ao ídolo, que nós temos que se abster do sufocado, que é a carne sufocada, e também da prostituição, da fornicação, de tudo aquilo que afeta a nossa comunhão com Deus. Então, nós somos templo e morada de Deus. No capítulo de número 7 de 2 de Coríntios, versículos 1, olha o que diz a palavra de Deus para nós. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se você ler o contexto do capítulo 6, que é antes do capítulo 7, você vê que está falando
de santidade e de nós cuidarmos do templo de Deus. No capítulo 6, diz assim, no versículo 16, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então veja que nós somos templo de Deus, e ele tem que ser conservado em santificação, ele pertence ao Senhor. Então vamos aqui para o terceiro ponto do julgamento do tribunal de Cristo, que não é um julgamento para se avaliar pecados, é mais na questão da conduta do cristão, também daquilo que ele fez para o Senhor aqui na terra, quanto ao seu trabalho, né? Terceiro, será um julgamento do tratamento dispensado aos irmãos na fé. Tu, porém, porque julgas a teu irmão? E tu, porque desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, versículo 10. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Contudo, pois, quanto à maneira de tratarmos uns aos outros, especialmente os mais fracos, é interessante ler aqui Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Então veja que será também um julgamento do tratamento dispensado aos irmãos na fé. Como você trata o seu irmão na fé, isso vai ser avaliado ali no tribunal de Cristo, para você ser recompensado. Antes de você receber o seu galardão, antes de você receber a sua recompensa, vai ser avaliado também como você tratou o seu irmão. Como que eu tratei o meu irmão. Por isso, nós, irmãos, temos que ser pessoas que procuremos no máximo ser pessoas cordiais, sermos educadas, tratarmos bem os nossos irmãos. Se os irmãos vierem em nossa casa, procurarmos ser hospitaleiros. Isso é uma qualidade de um obreiro. A Bíblia diz que o presbítero, o obreiro, ele tem que ser hospitaleiro, tratar bem o seu irmão quando ele for na sua casa. Não é o irmão chegar aqui na minha casa e eu ir ao portão atendê-lo no portão, do portão para fora, nem convidar o irmão para entrar para dentro. Isso, irmão, é uma coisa muito feia. Então nós temos que tratar os nossos irmãos muito bem. Eles são os nossos irmãos. Nós vamos morar junto no reino de Deus. Nós vamos estar ali como uma família, porque nós somos uma família. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19 e o 20, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E no 19 ele diz: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Aí ele cita o próximo versículo que eu citei primeiro. Então, nós somos da família de Deus, somos irmãos. Tratemos bem os nossos irmãos. Recebamos ele bem em nossas casas. Quando ele vier em nossa casa, recebamos bem o nosso irmão. Procuremos tratá-lo com amor, com carinho, pois isso será avaliado também no tribunal de Cristo. O resultado desse julgamento será recompensa ou perda de recompensa. Então, ali nesse julgamento que nós vamos passar no tribunal de Cristo, o resultado será a recompensa ou a perda da recompensa, de acordo com aquilo que se faz e a qualidade do que se faz. Se somos verdadeiros no íntimo, não há nada de que temer nesse julgamento, pois reto é o juiz, diz em Salmos, capítulo 51, versículo 6. Não haverá injustiças. Jesus, sendo divino, é onisciente e justo, e sendo homem, conhece perfeitamente a natureza humana. Então veja,
que ali no tribunal de Cristo, o resultado desse julgamento será a recompensa da perda, será a recompensa, será um julgamento, o resultado desse julgamento será recompensa ou perda de recompensa. E aqui segue, de acordo com aquilo que se faz e a quantidade e a qualidade do que se faz. Então você vai ser recompensado ou você vai perder a sua recompensa de acordo com a qualidade do trabalho, daquilo que você fez aqui na terra para o Senhor Jesus. É isso que vai ser ali avaliado no tribunal de Cristo. Mas veja que a Bíblia diz ali em 1 Coríntios 3, se você ler a partir do 11, do 12, do 13, 14, 15, 16, que todavia o tal será salvo, mesmo que ele não receba nenhuma recompensa, mas ele será salvo. Ele vai ser salvo, mas não vai ser recompensado. Então trabalhe com amor para o Senhor. Seja dedicado na obra de Deus. Trate bem os seus irmãos. Tratemos bem os nossos irmãos. Sejamos cristãos verdadeiros, como a Bíblia nos ensina. Nos dedicando realmente à obra de Deus, fazendo com amor. E para encerrar aqui o tribunal de Cristo, para nós adentrarmos as bodas do Cordeiro, que o tempo não nos espera, o quarto aqui, ponto do tribunal de Cristo, os motivos dos nossos atos realizados serão examinados. Se esses motivos foram injustos, egoístas, ilícitos, anarmônicos quanto ao plano de Deus, os trabalhos realizados, descorrentes deles, serão nulos para efeito de galardão. Outra vez citamos 2 Coríntios 5:10, literalmente, para que cada um receba o bem ou o mal que tenha feito por meio do corpo. Então veja bem, os motivos dos nossos atos realizados serão examinados. Vai ser examinado os motivos dos nossos atos. Qual foi o motivo do ato que nós, então, praticamos aqui nesta vida? Se esses motivos foram injustos, egoístas, ilícitos, inarmônicos quanto ao plano de Deus, os trabalhos realizados decorrentes deles serão nulos para efeito do galardão. Então, se os motivos dos nossos atos forem motivos ilícitos, egoístas, enfim, para se receber o galardão não se valerá nada. Mas o tal será salvo, mas não terá galardão. Então, meu irmão, quanto ao tribunal de Cristo, fica aqui bem claro que é um tribunal para que sejam ali avaliados os nossos atos, aquilo que nós fizemos para o Senhor aqui nesta terra. E ali nós seremos galardoados. Ou não receberemos galardão nenhum, mas adentraremos a vida eterna, porém sem o galardão. Então trabalhe com desejo, com amor para o Senhor. Vamos agora para o tribunal, para as bodas do Cordeiro. Vamos agora avaliar aqui como serão as bodas do Cordeiro, que é nada mais, nada menos do que o casamento, né? Bodas é casamento. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas, capítulo 22, versículo 30. Alegremos-nos e exultemos, e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Apocalipse 19, versículo 7. As bodas do Cordeiro seguir-se-ão ao julgamento da igreja. Será a reunião da igreja com o seu Redentor e Salvador, prostrados aos pés do nosso amado Salvador, o adoraremos cheio de gozo inefável. Então veja, as bodas do Cordeiro seguir-se-ão ao julgamento da igreja, ao tribunal de Cristo. Após nós então passarmos pelo tribunal de Cristo,
seguiremos para as bodas do Cordeiro. Será a reunião da igreja com o seu Redentor e Salvador. Nos reuniremos com o Senhor Jesus Cristo nestas bodas do Cordeiro. Lembro-me da passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que fala da nossa reunião com Ele. Vamos ler aqui esta passagem, que é uma passagem muito importante dentro deste assunto que nós estamos tratando, que fala da reunião da Igreja do Senhor com o seu Salvador. Aqui diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então veja que Paulo diz que após o Senhor vir levar a sua igreja embora, nós nos reuniremos com Ele. Então haverá uma reunião nos ares, haverá uma reunião lá no céu, aonde nós vamos nos reunir ali com o nosso Senhor nas bodas do Cordeiro, logo depois do tribunal de Cristo. Os salvos chegados de todas as partes da terra e de todos os tempos saudar-se-ão alegremente. Conheceremos os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e encontraremos aqueles que dentre nós foram antes estar com Jesus. Findou a batalha na terra. Chegou o dia triunfal em que os salvos serão elevados e os ímpios crônicos castigados. Os salvos estarão livres de todas as lutas, angústias, pecado, mal. Uma só vez, mirar a angústia e divina face de Jesus compensará todas as lutas e tristezas sofridas. Então, meus irmãos, veja bem, os salvos chegados de todas as partes da terra e de todos os tempos saudar-se-ão alegremente. Ali nas bodas do Cordeiro, quando nós adentrarmos aquele local onde dar-se-á este casamento, esta reunião, nós nos encontraremos ali, eu e você. Encontraremos com os nossos irmãos do passado, com o apóstolo Paulo, e nós vamos nos saudar ali. Estaremos todos juntos ali, vitoriosos. A igreja vitoriosa, aquela que militou aqui na terra a causa do Senhor Jesus Cristo. Aquela que trabalhou com amor, com carinho, que se dedicou ao Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra, foi fiel a Ele, não se rendeu ao pecado, não se entregou à luxúria, pregou o Evangelho com amor, com carinho, teve amor nas almas. Porque nós vemos, irmãos, as almas estão aí no mundo perecendo nas drogas, no álcool, na prostituição, na criminalidade, todo tipo de pecado, pessoas escravizadas pela depressão. E muitas vezes nós, de mãos atadas, não queremos trabalhar para o Senhor. Pensemos nisso, queridos e amados irmãos, porque isto será avaliado no tribunal de Cristo. Isto será avaliado pelo Senhor. A nossa conduta, o nosso amor pela obra de Deus. E aqui seguindo diz assim: certamente conheceremos os santos do Antigo e do Novo Testamento. Encontraremos com Abraão, com Isaque, com Jacó, com José, o José do Egito. Encontraremos com os nossos irmãos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, com Daniel, o profeta apocalíptico. Teve muitas visões que são visões apocalípticas, interpretou sonhos. Nós vamos ali encontrar com Daniel também e saudá-lo. Então isto será maravilhoso. Encontraremos com os santos do Novo Testamento, com os 12 apóstolos. Falo 12 porque foi
acrescentado ali Matias no livro de Atos dos Apóstolos. Também o apóstolo Paulo pode ser acrescentado, um 13º, e também Barnabé, também Lucas, Marcos, todos os nossos irmãos, Apolo, que é falado dele ali em Coríntios e Atos dos Apóstolos, enfim, todos os nossos irmãos do Antigo e do Novo Testamento. Encontraremos ali, irmãos, nessa grande festa das bodas do Cordeiro. Será maravilhoso. Findou a batalha. Na terra chegou o dia triunfal em que os salvos serão elevados e os ímpios crônicos castigados. Então veja, os salvos serão elevados e os ímpios serão castigados. A Bíblia diz assim, em Salmos 9:17, que os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Existem aqueles que não acreditam no inferno. Dizem que inferno é a sepultura, é a cova onde se vai o corpo. Porque, infelizmente, existem algumas traduções que erroneamente traduzem inferno, que inferno nada mais é do que uma palavra em latim. Porém, no original, no Antigo Testamento, é o Seol, e no Novo Testamento é o Hades. E sepultura, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é Keber. Quando se fala da cova, é Keber. E quando se fala da região dos mortos espiritual, do mundo invisível, como está no Salmo 89, versículo 48, este mundo invisível é o Seol, é para onde vão os espíritos, as almas dos seres humanos. Porque existe um homem interior, isso está no Novo Testamento, na carta de Paulo. E Paulo fala em Efésios do homem interior. Então existe um homem interior. Ele chega a falar também em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 8, eu quero ler aqui para você esta passagem, 2 de Coríntios 5 e 8, ele diz assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então veja que ele fala aqui de deixar o corpo para estar com o Senhor. Se não existisse um homem interior que após a morte do corpo sobrevive à morte do corpo, que sentido teria esta passagem? Você pode ler também em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, nós vamos ler aqui o versículo de número 23, que Paulo diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então veja que Paulo diz aqui, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Então Paulo desejava partir desta vida, deixar este corpo, para ir habitar com o Senhor, com Cristo. E aonde está Cristo, eu pergunto para você. Aonde Cristo está? A Bíblia diz assim, em muitas passagens, que Cristo, ele está no céu. Vamos ler aqui, por exemplo, em Hebreus, eu quero ler o capítulo 9 de Hebreus, o versículo de número 24. Hebreus, capítulo 9, versículo 24, que nos diz assim, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ora, se Cristo adentrou ao céu, para agora comparecer por nós ali diante de Deus, isto é, sendo o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, o nosso único mediador, como Paulo disse em 1 Timóteo 2,5, e ele está ali diante do Pai, é o nosso advogado, como está
na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 1, que temos um advogado junto ao Pai, isso lá no céu, como eu li aqui. E Paulo desejava partir para estar com Cristo. Ele desejava deixar o corpo para habitar com o Senhor. Sendo que Jesus está no céu, o Senhor está no céu, para onde Paulo iria após a morte do corpo? Então, meus irmãos, é logicamente que nós, quando nos referimos ao céu, estamos nos referindo ao paraíso. Lucas, capítulo 24, versículos 39, eu creio, vamos ler aqui, no Evangelho de Lucas, quando ele então fala com o ladrão que estava ali, é Lucas 23, melhor, Lucas 23, versículo 43. Jesus disse assim para o ladrão que estava ali ao seu lado na cruz. O ladrão se arrependeu, né? E Jesus disse assim para ele. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então veja, Jesus disse assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí muitos argumentam assim, mas Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus morreu na sexta-feira à tarde, foi para a sepultura, ainda ia ressuscitar só no domingo pela manhã. Como é que o ladrão estaria com ele naquele momento? Meus irmãos, dizer isto é uma falta de conhecimento bíblico. Jesus, ele é Deus encarnado. Ele é Deus, 100% Deus e 100% homem. União hipostática, a união do divino com o humano. Jesus, como filho de Deus, ele é Deus. Ele não é um outro Deus, é o mesmo Deus, porém, ele é uma pessoa distinta do Pai. E como Deus, ele não morre. O que morreu ali na cruz foi o seu corpo. Mas como Deus, Jesus, ele não morre. Quando ele disse para o ladrão assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele falou na qualidade de Deus, como sendo o Todo-Poderoso, sendo coigual com o Pai e com o Espírito Santo. É nesse sentido que ele disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E também Paulo, quando ele escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele disse assim, conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado até ao paraíso. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi levado até o terceiro céu. Então Paulo classifica o paraíso como sendo o terceiro céu. Logicamente, se é o terceiro céu, o paraíso é lá no céu. Então, quando nós vamos para o paraíso, nós vamos para o céu. Aonde está Cristo? Porque Paulo disse que nós vamos estar com Cristo. Ele desejou habitar com Cristo após a morte do seu corpo. E para encerrar, quero ler aqui uma escritura e ler algo a mais ali no calendário da profecia, que é curtinho, uma leitura curta, tanto da escritura quanto ali do estudo do calendário. Quero ler aqui na carta de Pedro, que é na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1 da segunda carta do apóstolo Pedro. Pedro diz assim, no versículo 13 e o 14, e também o 15. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ele está se referindo ao seu corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, o corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo-lo tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Então veja que Pedro ele fala aqui que o Senhor havia revelado para ele que ele ia morrer, que ele ia deixar o seu corpo, o seu tabernáculo.
Então existe um homem interior, um ser espiritual que sobrevive à morte do corpo. E no dia da ressurreição, este corpo aqui, irmãos, físico, ele ressuscitará num corpo incorruptível. E o nosso homem interior unir-se a ele novamente, fundindo-se num corpo glorificado, para estarmos para sempre com o Senhor. Para nós encerrarmos aqui o assunto das bodas do Cordeiro, quero ler aqui, concluindo o estudo deste assunto no calendário da profecia. As bodas do Cordeiro aparecem no capítulo 19, quando alguns acham que deveriam estar no capítulo 3 ou no capítulo 4. Quem pensa assim, por certo, não sabe que o texto de Apocalipse 19, de 1 a 10, é uma das muitas passagens parentésticas deste livro. São explicações de eventos, outros não incluídos nos selos, nem nas trombetas e taças aqui expostos. As bodas do Cordeiro seguir-se-ão ao rapto da igreja e ao tribunal de Cristo. Segundo Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Segundo Tessalonicenses 2 e 1, que nós lemos aqui a passagem, né, e outras referências. Então, irmãos, concluindo aqui, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo são assuntos que estão na Bíblia, que acontecerá logo depois que a igreja for arrebatada, irá para o tribunal de Cristo, seguir-se-á para as bodas do Cordeiro. E para sempre nós estaremos com o Senhor. Este assunto é maravilhoso, é tremendo, e nós vamos seguir aqui o estudo no calendário da profecia. Nós vamos, no próximo estudo, nós vamos ver, continuando aqui no estudo do calendário da profecia, o que acontece após o arrebatamento da igreja, mas aqui na terra. Nós então já falamos da primeira fase, que é o arrebatamento, tratamos da distinção do arrebatamento e também da sua vinda em glória, da sua aparição visível. Tratamos aqui hoje das bodas do Cordeiro, também do tribunal de Cristo. E no próximo estudo nós vamos falar do que acontecerá aqui na terra após o arrebatamento da igreja. Vamos aqui estudar esse calendário até nós o terminarmos lá na eternidade, na Nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe, um grande abraço e tenha aí um bom tempo em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos.